Bom, agora a gente vai montar a roda traseira, tá? Aqui difere um pouco da dianteira pelo fato de ter o cassete aqui e o local onde pegam os raios são fora do centro, principalmente o que vai junto do cassete, tá? O que acontece é que na hora da montagem da roda, esses raios que ficam aqui junto ao cassete ficam mais empinados, porque você tem que manter a roda centrada pelo eixo, tá? Então esses raios aqui ficam mais empinados e esses daqui ficam mais angulados, tá? O pessoal chama de guarda-chuva, mais fechado e mais reto, tá? Então o que acontece é que esses raios aqui, pelo fato de ficarem mais empinados, eles exercem muito mais força, porque ele tem que puxar a roda para cá e acabam geralmente cerca de 30% mais de tensão do que os raios de cá. Tá? Por isso que geralmente quebra muito mais os raios próximos ao cassete, assim por diante. Tá? E o fato dele ficar mais empinado acaba fazendo com que ele seja mais curto, tá? Cerca de 2 milímetros. Isso vale muito para quando se monta uma roda de parede simples, onde não tem, como aqui a gente tem na parede dupla, tem essa folga aqui interna. Essa folga aqui, às vezes esses 2 milímetros que é menor, que fica menor esse raio aqui, acabam sendo compensados aqui dentro, tá? Então o que acontece muito, geralmente, por aí, é o pessoal usar raios de o mesmo tamanho, tá? Só que esse vai ficar mais curto e o excesso de raio vai ficar dentro entre uma parede e outra do aro, tá? Mas aqui, por questões de mostrar exatamente como fazer com raios de 2 tamanhos, caso você use um aro de parede simples, aí o raio tem que ficar dentro do micro, não vai poder passar nem um pouquinho para fora, tá? Então ele tem que ficar certinho aqui dentro. Então, se caso você vai montar, então a gente tem 2 grupos de raio, tá? Como na montagem da roda dianteira, são 4 grupos, aqui dividido entre 2 grupos maiores, raios maiores e menores, tá? 2 milímetros de diferença entre um e outro, tá bom? O resto é a mesma coisa. E aqui a gente usa um processo de montagem um pouquinho diferente, que na verdade é um outro método que você pode usar. No primeiro sistema a gente monta as rodas primeiro tudo para a esquerda e depois cruzando para a direita. Aqui a gente manda esquerda e direita e, de certa forma, esse método às vezes tem uma vantagem, que é o fato de a gente fazer a passagem dos raios de fora para dentro inicialmente e sobra depois de feito as 2 primeiras partes, a passagem de dentro para fora, que é a complicada, que pode, quando você vai fazer a última, assim passa pelo entrelaçado de um lado e de outro, tá bom? Bom, o primeiro passo a gente começa pelo lado do cassete e começa com os raios menores, tá? E como na roda dianteira você passa um sim ou não, tá? Que porque um é de um lado e outro do outro. Então a gente vai passar só desse lado para lá, então é um sim ou não. Você pode passar todos os raios, o primeiro grupo de raios dos menores, tá? Do lado do cassete. Passado todos os raios, você pega acha lá o furo da válvula, tá? Para a gente marcar, para ter 1 metro, tá? E de novo, pela esquerda, a gente fixa esse primeiro raio e vamos passar o mesmo esquema do outro. 4, como são tudo múltiplo de 4, a gente passa coloca e vai pela esquerda, tá? Olhando de frente. Vocês vão ver aqui está o furo, raio 1, 3 vazio, e aí coloca no 4, tá? E assim de 4 em 4, a gente fecha todo o circuito, tá? E vocês estão olhando de frente, e aí a gente fecha toda a volta. Bom, feito a primeira parte, fica na outra, tá? O raio 1 está aqui, a gente fez à esquerda. Agora a gente vai pegar o raio maior, tá? E passar o raio 1. Só que aqui começa uma diferença em relação à roda dianteira com o outro método, tá? Em vez de a gente passar à esquerda, como da outra vez a gente fez ao contrário, né? Da outra vez a gente colocou daqui para lá à esquerda, aqui a gente vai colocar o raio de fora para dentro,
mas à direita. Então você pega o raio 1 e pega o defasado um pouquinho para a direita, tá? E aí a gente passa esse raio, tá? Que aí, olhando de frente, você vê o raio 1, só que pegou pela direita, o defasado um pouquinho para a direita, e aí você vai colocar ele à direita do pino da válvula, tá? Essa é a diferença de sistema de montagem, fazendo de fora para dentro os dois primeiras vezes. E aí, fixando, aí é a mesma coisa, só que agora a gente vai para o lado direito, tá? E só não esquece de pegar o maior, e aí um sim, um não, vai passando pela direita. Se quiser passar todos também pode, tá? E a mesma coisa, 3, e aí coloca a direita, tá? Ao final da colocação dos dois primeiros grupos de raio, o menor e o maior, a roda fica com essa carinha, tá? Agora a gente vai começar a entrelaçar os raios, tá? Então, com o cubo aqui de frente para você, tá? Coisa, você dá uma torcida para a direita no cubo, tá? E aí os raios assumem uma posição de lado, tá? Então agora os raios entram sempre de dentro para fora, tá? Se você for fazer o lado de lá, lembra que do lado de lá são os raios menores, tá? Então a gente vai fazer primeiro o lado de lá. Como ele entra de dentro para fora, você coloca um raio no buraquinho, qualquer um, o raio está saindo para a direita, ele vai para a esquerda, tá? E você olhando de frente, tá? Cruza a primeira aqui em cima do cubo, a segunda é logo imediato, aí você vai achar o terceiro do lado dele, com esse terceiro você vai trançar, tá? A visão que vocês estão tendo aqui é o que você vai ter de frente, você passa para um lado, passa para o outro, trançamento no começo aqui é relativamente fácil. E aí, funciona a mesma coisa, com o qual você trançou, você segue até o aro, e no sentido que está aí no raio, 2 para frente, você acha o buraco e aí começa a fixar, tá bom? Esse é o processo agora, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Mostrando em mais detalhe, a gente passa o próximo aqui, tá? Como o que está do lado dele saiu para a esquerda, a gente vem para a direita, cruza um ali, cruza 2 por fora, imediato, sempre os raios do lado dele, tá? Daquele lado da roda, tá? E aí o próximo é esse daqui, que você tem que curvar o raio, passar para um lado, voltar ele para o lado dele, tá? Com muito cuidado, e aí seguir aqui o que foi trançado, seguir até o aro, contar 2, é no segundo avante que você tem que colocar. Bom, finalizado o terceiro passo, tá? O quarto grupo de raios, o sistema é igualzinho que foi feito antes, e é até fácil porque só sobra um furo só, tá? E aqui, obviamente, sobra os maiores. Então, às vezes, para trabalhar mais fácil, é só virar, tá? E aí você vai jogando os raios para o outro lado e no sentido contrário, tá? Você vai no sentido contrário, é a mesma coisa, cruza 3 é o que sobra, é onde vai. Aqui, como a roda já começa a tomar forma, vale aquela dicasinha de usar um segundo raio para colocar no níquel e facilitar a vida aqui, porque você vai pegar, vai estar de costas para vocês, mas você pegando de frente aqui, você vai achar o raio com quem você tem que cruzar, tá? Ele cruzou e aí aqui em cima fica mais difícil, então às vezes é mais fácil usar essa brincadeira de... Bom, depois de finalizar é a afinação. Com relação à afinação, principalmente aqui na roda traseira, o legal é já colocar no gabarito antes de começar a apertar, porque se você apertar tudo igual, ela vai ficar fora de centro, tá? Então precisa tomar um cuidado extra aqui, principalmente se você não usou raios de tamanhos diferentes, tá? Então, nesse caso aqui da traseira, o ideal é não mexer muito aqui, ir para a afinação, e ali você vai dando atenção devagarzinho, fazendo voltas e mais voltas, com meia voltinha em cada raio, para não se perder, tá bom? Essa é a recomendação final.